A paz do Senhor, um bom dia. Como é bom estar com todos vocês, e hoje um grande dia, né? Uma grande semana. Nós festejamos os 20 anos de oração da manhã. Que privilégio, que bênção, né? 20 anos de oração da manhã, e para mim é um grande privilégio de conhecer tantas histórias, saber de tantas coisas que aconteceram através das orações que fizemos na oração da manhã, né? Vi muitos rompimentos, muitas curas, muitas libertações, muitas coisas acontecendo nesses 20 anos, vendo pessoas vindo para a oração da manhã, sendo restauradas na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, e é tão bom, né? Saber de tantas coisas que Deus fez, saber que o nosso Deus vive, que o nosso Deus ele é poderoso. E eu amo lembrar o início da oração da manhã, 20 anos atrás, quando foi a primeira vez que meu pai teve a ideia, ou foi direcionado por Deus a começar a oração da manhã na igreja. E a ideia foi de ter oração da manhã das 5 da manhã até as 7. Então não era só uma hora, mas eram 2 horas de oração. E em geral era assim, que uma pessoa só orava e as outras pessoas ou, né, no silêncio oravam por si. Em geral era nós ouvíamos a oração e, né, de vez em quando ou não, tipo, não de vez em quando, mas concordávamos, né, com amém, ou, né, tipo, ativos na oração do irmão ou da irmã. E assim que funcionava as 2 horas de oração da manhã. E lembro que para nós sempre foi uma né, estando na adolescência, para nós foi uma grande luta, né? A gente teve que tá pronto para, né, para entrar no carro, para ir para a igreja às 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. Tipo, nós tínhamos o privilégio, né, de fazer parte desse grande início. Mas para mim é tão bom saber de todos esses testemunhos, de todas essas histórias, de tantos relacionamentos sendo restaurados. Mas eu também lembro como Daniel, bem no início, ele sentava no carro e ele olhava para outras pessoas em outros carros e falava assim: por que você está acordado? Por que você está na rua? Por que você está acordado? Ele sempre perguntava isso para as pessoas em outros carros. Falava, as pessoas obviamente não ouviam, mas para ele era tipo assim: por que uma pessoa vai acordar voluntariamente nesse horário? E ele fala assim: eu sou filho de pastor, eu tenho que ir para a oração da manhã, mas por que você está acordado? Para que acordar tão cedo? E nós achávamos engraçado, né? Meio que no sono, meio acordado, meio dormindo ainda. Mas eu lembro muito bem como para ele não entrava na cabeça dele por que alguém ia acordar tão cedo, se não era, né, voluntariamente com o filho de pastor. E não, para mim tem sido uma bênção tão grande também na minha vida com Deus, e só de ver quantas coisas aconteceram e quanto Deus fez nesses 20 anos e como Deus tem nos guiado, abençoado. Mas eu também me sinto muito privilegiado e muito abençoado. Sou muito grato por ter pais como, né, os pastores, que por 20 anos foram tão fiéis e continuaram esse trabalho sem parar, né? Até nesses anos passados loucos que tivemos, eles continuaram nesse ritmo de ter oração da manhã toda manhã. E sou muito, muito grato por ter exemplos de vida na minha vida, né, como os meus pais, e saber que o que eles fazem por amor a Deus e por amor às pessoas que estão à volta deles. E sou muito, muito grato por isso. E é um amor muito grande que eles têm, como eu disse, né, por Deus, mas também por todas as pessoas que foram confiadas a eles
como pastores. E falando em amor, eu gostaria de ler uns versículos que a palavra amor é a palavra do ano para CBG, e gostaria de ler uns versículos e falar um pouco sobre o que nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz o seguinte: 1 João capítulo 4, a partir do versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Novamente, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. Olha como é poderoso. A palavra diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E aqui, primeiramente, eu acho tão bonito como ele diz o seguinte: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos, nós ouvimos alguém nos contar desse amor que Deus tem. Nós conhecemos esse amor, nós sabemos de tantos versículos na Bíblia, né, como o João 3,16, que provavelmente é o mais conhecido, que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. E né, tem tantos versículos que mostram ou que falam do amor que Deus, que Cristo teve por nós. E tem tantas canções, tem tantos louvores, tem tantas pregações que ouvimos que fala do amor de Deus. Então nós conhecemos esse amor. Mas acho tão bonito como aqui ele diz o seguinte: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e nós cremos nesse amor. É tão importante não só saber que esse versículo existe, não só saber que essa talvez seja uma ideia, ou talvez seja um versículo bonito, mas crermos de todo o coração. Como aqui no final ele diz: portanto, aquele que sente medo não tem o seu coração amor totalmente verdadeiro. Que nós possamos ter esse amor de Deus, que nós possamos crer no amor de Deus e ter ele como totalmente verdadeiro em nossos corações. E aqui ele diz o seguinte, que Deus, ele é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. Olha só como bonito. Como é bonito. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. Nossa, que privilégio que nós temos de vivermos unidos com Deus. Que versículo bonito. E Deus vive unido com ele. Então não é só uma decisão nossa, mas também uma decisão, algo que vem da parte de Deus, né? Que ele diz, e Deus vive unido com ele. Versículos muito poderosos, né? Que nós possamos lembrar desses versículos a nossa vida toda. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Aquilo que para muita gente é motivo de medo. Né? Ele continua aqui. Coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Então, né, aquilo que para muitas pessoas traz medo, será que eu vou passar o teste?
Será que Deus vai deixar-me entrar? Será que eu vou viver a vida eterna com Ele? Né? Ou até aquele medo aquele medo de morrer, porque nós não sabemos muitas vezes. Né? Se nós não cremos em Deus, se nós não cremos na palavra de Deus, se nós não cremos nas promessas dele, nós não sabemos o que vem depois. Nós não temos a mínima ideia. Tem tanta gente que tem medo de morrer. E esse medo foi tirado dos nossos corações. E o nosso coração foi preenchido. Foi enchido com o amor de Deus. Né? A palavra aqui diz, o amor, ele lança fora todo medo. Então, em nossas vidas, o que aconteceu foi o seguinte: Deus, ele nos amou, ou nos ama tanto, o amor dele é tão grande, que aquilo destrói toda a dúvida que temos, aquilo destrói todo o medo que nós temos pelo nosso futuro, por aquilo que talvez possa acontecer, né? Por aquilo que o que vem depois, da morte terrestre, o que acontece depois disso? O que acontece depois? Será que, né, como eu já disse, será que Deus vai me deixar entrar no céu? Aquele medo que muitas pessoas têm foi destruído em nossas vidas, porque o amor de Deus alcançou as nossas vidas. Que nós possamos ter aqui, como ele disse, não só conhecer, não só saber desse amor, mas que nós possamos de todo o coração crer, porque nós sabemos que isso aqui, que a palavra de Deus é a verdade, né? Que nós possamos crer. Aqui, Davi, em Salmos 23, ele diz o seguinte, vou achar aqui rapidinho, Salmos 23 diz o seguinte: o Senhor, ele é o meu pastor, de nada terei falta. Olha só como é bonito aqui. O Davi diz o seguinte: eu sei, por ser um pastor, por ser alguém que cuida de ovelhas, eu sei de fato que assim que um pastor verdadeiro age, as ovelhas não terão falta de nada, elas terão de tudo que precisarem. E aqui ele continua o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. É bem o que nós tantas vezes precisamos, né? E corremos para tantos lados diferentes, e para tantas pessoas, e para tantas receitas que pessoas nos dão, mas aqui ele diz o seguinte: é o meu pastor, ele que restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui, esse é um dos meus versículos prediletos. Ele diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aqui ele diz o seguinte: mesmo quando estiver na fase mais complicada, na fase mais perigosa, na fase que eu menos entendo alguma coisa que esteja acontecendo, mesmo na fase onde eu tenho a impressão que todo mundo se afastou de mim, que não sobrou um amigo, mesmo nessa fase, na fase tipo mais com maior número de motivos para ter medo, né? Aqui ele descreve situações que nós sabemos da vida dele, que ele passou por muitas situações onde ele poderia ter tido esse medo, porque o rei Saul estava tentando matá-lo, né? Estava com medo de que Davi fosse o rei, que tirasse o reino dele. Passou por muitas situações, até o filho dele tentando matá-lo. Então ele passou por muitas situações, e aqui ele diz: independente da situação da minha vida, independente, em volta de mim possa estar tudo escuro, em volta de mim possa ser que eu não veja nada, que eu não entenda nada, e que parece que eu vou morrer logo. Mas ele diz o seguinte: não temerei perigo algum.
eu não temerei. Né? E eu acho que é fácil dizer isso só e finalizar a frase por ali e dizer, eu não tenho medo. Porque, né, eu não tenho nada que possa me matar, não, né? É fácil dizer, falar essas palavras, mas é difícil viver. Mas aqui ele diz o seguinte, ele tem um motivo que é super poderoso. Ele diz o seguinte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Não temerei porque porque eu sou tão forte, não porque eu sei de todas as coisas e sei das soluções para todos os problemas, porque nós todos, e isso faz parte da vida, tanto de pessoas que creem em Deus como não, nós vamos passar por dificuldades. Uma coisa que eu achei tão interessante, esses dias eu estava lendo a história de Natal, e achei tão engraçado que até José e Maria tiveram que fugir, ir para o Egito, por um longo tempo, né? Mesmo tendo Jesus em pessoa com eles, né? E nós muitas vezes achamos que tendo Jesus em nossas vidas, nós não devíamos passar por dificuldades, nós não devíamos passar por situações que nós não entendemos. Mas aqui ele diz o seguinte, ele diz, olha, pode ser que eu passe por esses momentos, né? Só para terminar a ideia, eu achei tão interessante que tendo Jesus como pessoa, passar por dificuldade, e nós não pensando que não devíamos passar por dificuldades. Acho só muito interessante essa ideia de quantas dificuldades eles passaram, né? Mesmo tendo Jesus em pessoa, mesmo sendo, né, as duas pessoas que foram confiadas, né, por Deus, né, ter Jesus. Interessante que eles passaram por dificuldades também. Só né, uma ideia à parte. Mas aqui ele diz o seguinte, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo quando eu andar, mesmo se acontecer o seguinte, eu não temerei, porque eu sei quem está comigo. Isso aqui é não só saber do amor de Deus, mas é crer que esse amor existe. Não só saber, não só ouvir, mas é conhecer a Deus e dizer o seguinte, o Senhor, Ele é meu pastor, e não é que nada me faltou, mas é que nada me faltará. Nada me faltará. E eu acho essa palavra, ela é muito importante. Por quê? Porque nós estamos, essa semana nós estamos falando de quê? Dos 20 anos de oração da manhã. Para que oração da manhã? Para que começar o dia com Deus? Por causa disso, é que nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. E isso nós só vamos poder ter com tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade, não só dirigindo no carro, já pensando no trabalho, mas ao mesmo tempo tentando orar e ouvindo um podcast, ouvindo uma pregação e tentando ter aquele tempo com Deus, ao mesmo tempo tem aquele trânsito, a gente fica bravo com uma pessoa, outra pessoa fica brava com a gente, e aquela bagunça toda, a gente chega tudo no estresse. Não, ter um tempo com Deus. Ter um tempo com Deus para que nós somos preenchidos, né? Para que nós possamos ser preenchidos com a verdade, né? Tanta mentira em nossa volta, tantas coisas, tantas ideias que não são ideias de Deus, tentando entrar em nossas cabeças, em nossas vidas, né? Para que nós possamos crer no amor de Deus, saber que Ele é um Deus, como nós acabamos de ler, um Deus que provê, um Deus que cuida de nós. Eu acho tão bonito como o Davi, ele sabendo como eu já disse antes, né, como um pastor age, como ele protege, como ele guia, conduz as ovelhas. Ele teve momentos que ele teve que proteger as ovelhas de ursos, de leões,
E acho tão bonito que ele diz o seguinte, eu sei que o meu Deus, o meu Senhor, ele é igual um pastor. Quando tiver perigo vindo em minha direção, quando tiver alguma coisa vindo para me atacar, eu sei que esse meu pastor, ele vai estar entre mim e esse problema. Eu sei que esse meu pastor, ele vai fazer de tudo, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, bom saber que ele é Todo-Poderoso. Ele vai fazer de tudo, né, para me proteger, para prover em minha vida, né? Acho tão bonito que ele diz, ele me conduz às águas tranquilas. Quantas vezes é que nós precisamos dessas águas tranquilas? Restaura o meu vigor. Nossa, como Deus é bom. E por isso é tão importante nós termos esse tempo de qualidade, né? E por isso é tão bom termos uma oportunidade tão boa de termos a oração da manhã, tanto, né, na igreja como também poder fazer parte online. E ele continua e diz o seguinte, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Olha só, ele diz o seguinte, pode ser que esteja rodeado por inimigos. Isso não vai impedir o meu Deus prover em minha vida. E olha só como essa palavra, o capítulo todo, na verdade, né? O salmo todo é bonito. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. E aqui ele diz o seguinte, fazendo transbordar o meu cálice. Fazendo transbordar o meu cálice. Esse é o nosso Deus. Ele diz que ele veio para dar vida, e vida em quê? Em abundância. Né? Que nós possamos conhecer o nosso Deus dessa forma. E não só, né, como nós lemos antes, né, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que nós não só possamos amar a Deus e ter esse relacionamento com Deus, mas que nós possamos amar o nosso próximo. Nós também lemos aqui no versículo 20, ele diz, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Então, Deus diz o seguinte, assim como nós fomos amados por Deus, mesmo sendo inimigos, né? Mesmo estando longe de Deus, mesmo nos afastando, tem aquela parábola que diz, né, o pastor, ele deixa para trás as 99 ovelhas só para salvar aquela uma, né? Se esse é o nosso Deus, né, que nós possamos ser esse amor para as pessoas em nossa volta, para os nossos próximos, para os nossos irmãos e nossas irmãs, né? Infelizmente, hoje em dia nós temos uma cultura que se espalhou pelo mundo todo, que é uma cultura de cancelamento, uma cultura que diz o seguinte, se você não pensar igual a mim, se for em termos de fé, em termos de vida, de aborto, de política, de tantas coisas, se você não for pensar igual a mim, nós não podemos ser mais amigos, né? E infelizmente, né, nós muitas vezes somos atacados com essas ideias, com essas filosofias, e nós acabamos, eu ouvi um pastor uma vez dizer que nós muitas vezes somos atacados como se fosse com arco e flecha, né? E a flecha, nós somos atacados por flechas, e em vez de usarmos o que Deus nos deu, né? Em vez de usarmos o amor que Ele nos deu, a paciência, a paz, a alegria, todas essas, todo esse, né, esse pacote completo que vem, que vem em Deus, em vez de usarmos aquilo, nós pegamos as flechas e nós acabamos atacando com a mesma arma que nós somos atacados. E eu quero te encorajar a, né, primeiramente, que nós possamos entender que nós somos amados por Deus incondicionalmente. Não
um porquê, não tem um motivo pelo qual nós possamos dizer, não, é que, eu sou o seguinte, eu sou o tal, eu fiz tal coisa e por isso que Deus me ama. Não, Deus, ele nos amou incondicionalmente. Nós todos falhamos, nós todos erramos. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz o seguinte em João 3,16, que Deus tanto amou o mundo, né? Quando nós ainda éramos inimigos, que ele deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Não morram, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E que nós possamos ser esse amor para os nossos próximos. Né? Que nós possamos ter esse amor pelo nosso próximo. Acabei de ver que já estou falando há 25 minutos. Achei que ia ser mais curto. E vou finalizar só com algumas, né? Algumas frasezinhas ainda. Né? Eu acho tão bonito como quando pessoas falam que eu sou em áreas, eu sou parecido com meu pai. Né? Que uma vez eu preguei, uma pessoa veio e disse, mas você parece que tem a mesma paixão do teu pai quando você prega, ou você, né? Meio que me fez entender que eu sou parecido com meu pai. Aquilo foi um elogio tão grande para mim, né? Mas como seria bonito, como é bonito quando as pessoas vêm falar conosco e elas dizem o seguinte, eu vejo o amor verdadeiro de Deus em sua vida. Eu vejo o amor do seu pai. Eu vejo o seu pai em ti. Né? A palavra, tem aquele ditado que diz que a macela não cai longe da árvore. E, né, se as pessoas olharem pra gente e dizer assim, nossa, a maçã não caiu longe da árvore, né? Você representa Deus de uma forma tão real, de uma forma tão autêntica, né? Que nós possamos ter esse amor, que nós possamos ser esse amor para os nossos próximos. Que as pessoas sempre possam saber que, da mesma forma que nós nos sentimos seguros em Deus, que as pessoas possam se sentir seguras em nós. Né? Que as pessoas possam saber que, independente do que for acontecer, elas sempre serão amadas por nós. Por quê? Simplesmente porque nós fomos amados por Deus primeiro. Simplesmente porque nós somos nascidos de novo e nascidos por Deus, e o nosso Pai, nós acabamos de dizer, Ele é o que? Ele é amor. Nós somos filhos do amor, e com isso, né, nós temos essa liberdade. Deus, Ele nos libertou, né? Nós temos esse privilégio de podermos amar incondicionalmente. Né? Que Deus te abençoe com esse amor, que Deus te abençoe com esse, não só o entendimento, mas a fé nesse amor, que nós possamos crer nesse amor e que todo o medo possa ser lançado fora em nossas vidas, que nós possamos viver um 2024 sem medo, que nós possamos olhar para Deus e dizer, eu sei que nada me faltará, porque eu sei quem é o meu pastor, e que nós possamos representar esse amor incondicional para os nossos próximos, independente de quem for, e que nós possamos nesse ano ter rompimentos em nossos relacionamentos, né, com os nossos familiares, pais, mães, irmãos e irmãs, e com os nossos vizinhos, e que realmente haja um romper, e que as pessoas possam ver o amor de Deus em nossas vidas, o brilho, a luz de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, né, que esse ano seja um ano de vitória e um ano cheio do amor verdadeiro, do amor que vem de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e um ótimo dia, né? Eu gostaria de finalizar com uma oração rapidinho, né? Que nós possamos entregar tudo isso nas mãos de Deus. Pai, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço, Senhor, pela palavra que, né? Pelas promessas que temos em Ti, pelo saber e pelo conhecer e pelo
privilégio que nós temos em crer em Ti, em crer no Seu amor, em crer em saber que nós somos amados, nós somos aceitos e que não há motivo nenhum, né? Não há motivo nenhum de nós termos medo em nossas vidas. Se eu te peço de todo o coração que onde ainda há medo, onde ainda há situações ou áreas em nossas vidas que nós não entregamos em Suas mãos, que nós possamos nessa manhã realmente entregar e confiar em Ti, que nós possamos realmente ter esse romper em nossas vidas e que esse ano realmente seja esse ano, Senhor, um ano cheio do Seu amor, um ano sem medo, um ano onde nós olhamos para Ti e nós sempre confiamos e sabemos quem é o nosso pastor e que nada nos faltará, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos e nós dizemos sim para tudo que vem de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, né? E que esse ano seja um ano cheio de vitória. Deus é bom. E Deus é bom, Deus tem coisas boas pela frente que nós possamos realmente ver em nossa volta também, pessoas conhecendo esse Deus tão amoroso, esse Deus tão poderoso, amém? E que nós possamos ser instrumentos e chaves nas mãos do nosso Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.